Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre acoplamento indutivo e vou mostrar algo interessante para vocês em um vídeo que não é meu. Então, vou mostrar para vocês em um vídeo e esse vídeo não é meu. Ali nós temos um conjunto de indutores, 3 indutores em série. Nós sabemos que o indutor ele tem várias funções dentro de um circuito, dentro de qualquer circuito, desde filtro, choque de RF, para você deixar passar uma componente DC e fazer um choque para AC, RC, corrente alternada, desculpem, para corrente alternada. Enfim, você tem as mais variadas funções. E uma delas é quando você utiliza, desculpe-me aí, quando você utiliza os indutores em circuitos de radiofrequência. O que você pode fazer? Cuidado ao utilizar indutores em série, exceto se isso for uma parte, uma característica do projeto, ou seja, se você fizer isso de forma intencional e de forma controlada, de forma que beneficie o projeto, certo? Então tem circuitos que isso vai ser útil. Dentro das publicações norte-americanas, tá ali uns LNB, depois eu vou fazer um vídeo sobre eles. Dentro dos projetos e das publicações norte-americanas, nós temos lá o Raymond High. Ele fez uma série de receptores regenerativos. E em uma das revistas, né, que se eu não me engano que o Raymond High publicou, tem um receptor para VHF, utilizando ali de um regenerativo. Para fazer o acoplamento da antena, ele utiliza justamente essa técnica de acoplamento direto entre indutores, mesmo que eles não tenham contato físico. Vou explicar isso daí, né, e vou mostrar isso em um vídeo. Lembrando que o vídeo não é meu, vou mostrar de forma rápida para mim não tomar nenhum strike, não tomar nenhum alguma coisa por direito autoral. A minha intenção é só mostrar o funcionamento a partir de um vídeo que já está aí no YouTube, certo? Eu sei que tem a lei de proteção de dados, o dono pode reivindicar os direitos, eu também não ganho, meu canal não é monetizado, eu não ganho dinheiro em cima disso, mas o dono pode entender que eu estou usando de má fé. Então pessoal, nós temos aqui 3 indutores e algumas coisas podem acontecer quando você utiliza indutores em série. Principalmente em etapas de filtragem de radiofrequência ou aonde você precisa utilizar ali vários indutores em forma de associação. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos 3 indutores em série. Nós sabemos que o indutor, quando ele é cortado por uma corrente alternada, ele gera um campo eletromagnético em volta dele. E esse campo eletromagnético, quando você tem os indutores em 180 graus em relação uns aos outros, que é essa configuração aqui, ó. Então nós temos aqui um ângulo de 180 graus em relação uns aos outros. O que é que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar duas coisas. Para baixas potências você pode ter cancelamento, ou em altas potências para transmissão você pode ter percas consideráveis dentro do teu projeto. Por quê? Se o número de espiras for igual, lembrando que essa relação é proporcional ao número de espiras, se o número de espiras for igual, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte: o campo, né, as espiras vão interagir entre si, tendo a relação de 1 para 1. Você vai induzir diretamente no funcionamento da próxima bobina e assim sucessivamente, alterando as características do projeto, né? Se você tem ele nessa configuração. Se você colocar os enrolamentos, soldar a bobina com as espiras, o sentido das espiras em direções opostas, por exemplo, essa bobina com enrolamento horário e essa daqui com enrolamento anti-horário,
O que é que você vai causar em um sistema de baixa potência? Cancelamento. Lembrando-se que na física, duas forças iguais se anulam. Então, isso pode ocorrer. E essa técnica é utilizada em filtros de linha, onde você tem dois indutores lá, com relação de 1 para 1, e o enrolamento de um está no sentido contrário em relação ao outro indutor, certo? Qual que seria o ideal então? Eu preciso de um ângulo de 90 graus entre os indutores. Por quê? Se eles estão em um ângulo de 180 graus e um vai induzir diretamente sobre o outro, então eu preciso disso daqui, ó. Colocar eles com um ângulo reto, 90 graus, lembre-se, um ângulo reto. Com 45 graus, que é mais ou menos aproximadamente que eu coloquei aqui, ó, no meu projeto do meu filtro, você ainda pode ter alguma forma de interação entre os indutores por causa do sentido do campo eletromagnético, das linhas de força que vão gerar o campo eletromagnético. Lembrando que ele sendo cortado por uma corrente alternada, né, quando você trabalha aí com o indutor numa etapa de radiofrequência. Então, o sentido das linhas de força vão ser diferentes, não vão ter uma interação direta uma com as outras. Isso aqui é a forma mais simples, mais básica para você entender a aplicação, né, do conceito de interação eletromagnética entre espiras, porque a gente trabalha de várias formas, né? Por exemplo, desde transformadores, transformador de impedância, transformador de radiofrequência, transformador de audiofrequência, transformador de frequência intermediária e assim sucessivamente. Todos eles utilizam-se dos princípios entre relação de espira, se é com núcleo a ar ou com núcleo de ferrite, enfim, a permeabilidade eletromagnética, né? Mas a intenção desse vídeo aqui é mostrar a interação direta entre os indutores, o acoplamento. E para isso eu separei ali de forma didática, né, um vídeo mostrando ali justamente esse efeito com um receptor regenerativo de Armstrong. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui nós temos o receptor regenerativo de Armstrong. Repare que a forma de acoplamento entre a antena e a regeneração é com indutores. Desculpa aí, pessoal, o vídeo terminou bem na hora que eu estava fazendo a explicação. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu ver se foi que coloquei, foi o telefone acoplado à televisão. Olha lá, a regeneração utilizando-se do ângulo do indutor. I never did extend before, and it goes back down to the previous rate. I won't extend it. Retornando aqui então, nós conseguimos ver que de forma direta, né, lá no vídeo, desculpem, eu tive que colocar uma pausa porque o vídeo terminou. Como eu disse, eu coloquei trechos rápidos para não ganhar strike aí nos meus vídeos. Mas você viu que quando a bobina entrava de forma alinhada, ele tinha o máximo ganho, né, entre o acoplamento de um indutor com o outro, de uma bobina com a outra, obtendo melhor ganho e também atuando ali na regeneração. São as duas bobinas, pelo que eu vi do circuito, sendo o circuito de Armstrong. Ele não colocou isso de forma fixa, porque geralmente o que é feito é uma alteração, colocando-se um potenciômetro e
alterando as reatâncias indutiva e capacitiva, né? Fazendo uma variação entre um potenciômetro em cima de um capacitor ou em cima de um indutor, ou um indutor e um capacitor em série, fazendo ali um controle, né, para colocar ali uma variação nas reatâncias, ou seja, uma reatância variável. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço e até os próximos vídeos.